It is through the word of God. É através da palavra de Deus. It is through the power of prayer. É através do poder da oração. And both the word of God and the power of prayer are manifested in the sacraments. E ambos, a palavra de Deus e o poder da oração manifestados nos sacramentos. That the Lord heals us. Que o Senhor nos cura. And delivers us. E nos liberta. And gives us a new life. E nos dá uma vida nova. But we must also be aware that we are helped by a huge army of those who are close to God. Nós também precisamos compreender que nós estamos sendo ajudados por um grande exército que está próximo de Deus. And that is why, what do we say in the creed, the I believe? Por isso, aquilo que nós dizemos no creio, eu creio. We say, I believe in God the Father. Nós dizemos, eu creio em Deus Pai. The God who loves us just as we are. Naquele Deus que nos ama do jeito que nós somos. Who's filled with compassion and forgiveness for everyone. Que está cheio de compaixão e perdão para cada um de nós. I believe in Jesus Christ. Nós dizemos, eu creio em Jesus Cristo. The Father's greatest gift to each one of us. O maior presente de Deus Pai para cada um de nós. Who came not to be served, but to serve us. Que veio não para ser servido, mas para nos servir. Even by giving his life as a ransom for us. Até o ponto de dar a sua vida e ressuscitar por nós. And then we say, I believe in the Holy Spirit. E então nós dizemos, eu creio no Espírito Santo. The Lord and giver of life. O doador da vida. And that's not the end. E aí não chegamos ao final. And then we say, I believe in the church. E então nós dizemos, eu creio na igreja. The church which is the family of God. A igreja que é da família de Deus. The body of Christ. O corpo de Cristo. The temple of the Holy Spirit. O templo do Espírito Santo. And the church that dispenses the healing and power of God's love to us. A igreja que distribui as curas e o poder do amor de Deus para nós. Through the sacraments. Através dos sacramentos. Which are both signs and channels of God's healing and forgiving love. Que são sinais e canais do amor curador de Deus por nós. And we specify what do we mean by the church. E nós especificamos o que nós entendemos por igreja. When we say I believe in the church and in the communion of the saints. Nós dizemos eu acredito na igreja e na comunhão dos santos. And therefore it is a communion of saints that helps us to be healed and freed from every burden. Portanto, é uma comunhão dos santos que nos ajuda na nossa cura e na nossa libertação de qualquer pecado. And that is why when I pray for anyone, por isso quando eu oro para as pessoas, I always end every prayer I make, eu sempre termino cada oração que eu faço by saying, Lord, I make this prayer in the name of Jesus. Eu digo, Senhor, eu faço oração no nome de Jesus. And by the power of the Holy Spirit, pelo poder do Espírito Santo, and through the intercession, e com a intercessão of Mary and of all the angels and saints. De Maria e de todos os anjos e santos. And therefore we must realize that it is the love and intercession of Mary that is a powerful help in praying for healing and deliverance. Portanto, nós compreendemos que é a poderosa intercessão de Nossa Senhora, de Maria, que nos ajuda na cura e libertação. If I had time, I would have told you at least one story. Se tiver tempo, eu conto para vocês pelo menos uma história. But we know the tremendous power of the intercession of Our Lady. Mas nós sabemos o tremendo poder da intercessão de Nossa Senhora. And as I've told you, I always make every prayer for people's needs through the intercession of Our Lady. E como eu lhes disse, eu termino cada oração pedindo a intercessão de Nossa Senhora. And obviously through the intercession of all the millions of angels. E também com a intercessão dos milhares de anjos. Beginning with the three great archangels we spoke about yesterday. Começando com os 3 grandes arcanjos dos quais falamos ontem. And of all the saints. E também com todos os santos.
not forgetting even those who are in purgatory. não esquecendo até mesmo os que estão no purgatório. And that's why it is from my mother I got a great devotion in praying for the souls in purgatory. Por isso eu obtive de minha mãe essa grande vontade de interceder pelos que estão no purgatório. And it is a belief of the Catholic Church E é uma crença na Igreja Católica that the church is not only the church that is in this world, the church militant, Então, nós sabemos que a igreja não é somente a igreja que está aqui na terra, a igreja militante, there's also the church triumphant in heaven, mas há também a igreja que está and the se aproximando do church céu. and the church suffering in purgatory. É a igreja que sofre no purgatório. And sometimes E algumas vezes, when things are a bit difficult, quando as coisas estão um pouco difíceis, I even say to myself, eu digo a mim mesmo, speaking to my mommy and daddy, falando com meu pai e minha mãe, I know when you were on earth how much you loved me, eu sei que quando vocês estavam aqui na terra, vocês me amavam tanto. and you could have done, you wanted to do even more for me. E eu sei que vocês fariam tudo o que eu precisasse. But now that you're in heaven, E agora então que vocês estão no céu, I know you are more alive than you were even when on earth. vocês estão com uma vida muito mais plena do que quando tem na terra. And I'm fully conscious that I have behind me the support and the prayers of my mommy and my daddy who are in heaven. E eu tenho plena consciência que eu tenho atrás de mim o auxílio e a intercessão do meu pai e da minha mãe que estão nos céus. And I know that what the Lord is doing in my life now E eu sei que aquilo que o Senhor faz com a minha vida hoje is a result of the love and the prayer of my daddy and of my mommy. é o resultado do amor e da oração do meu pai e da minha mãe. Therefore, I'm not alone when I pray for people. Portanto, eu não estou sozinho quando eu oro pelas pessoas. I have behind me, around me, a whole army of the church, the body of Christ. Eu tenho ao meu lado e ao meu redor todo um exército da Igreja Católica. Have you understood what I'm trying to say? Você está entendendo o que eu estou tentando dizer? And that's why, as the Holy Father has said, the church is engaged in a spiritual warfare. Por isso que João Paulo II, como disse Paulo VI, a igreja está numa batalha espiritual. Present Holy Father. João Paulo II, a igreja está numa batalha espiritual. On one side is the army of God. De um lado, há o exército de Deus. On the side is the army of the evil E one. do outro lado, há o exército do mal. And if we do things not just alone, E se nós fazemos as coisas não but sozinhos, fully aware that there is behind us a whole army of God, tendo consciência de que atrás de nós há todo um exército de Deus, when we do this work, also not alone on earth, but with a team of people helping us. quando fazemos esse trabalho, também não sozinhos na terra, mas com uma equipe de pessoas conosco. And always under the authority of the church. E obviamente sob a autoridade da igreja. I want to repeat, always under the authority of the Eu church, quero repetir, sempre com a autoridade da igreja, of your parish priest, do seu pároco, of the local bishop. do seu bispo. Then God will answer our prayers. Então Deus responde às nossas orações. And even use us to bring God's compassion of love to one another. E nos usa para trazer a compaixão e o amor de Deus para os outros. And we must not forget another gift of God to the church. E nós não podemos esquecer um outro presente de Deus para a igreja. The sacramentals. Os sacramentais. Blessed water, for example. Água benta, por exemplo. Blessed salt. Sal bento. Blessed incense. Incenso bento. And blessed oil. E óleo bento. And I've seen myself the tremendous power that is in the sacramentals. Eu tenho visto por minha prática o tremendo poder desses sacramentais. As long as we use them not in a superstitious way, Desde que nós os usemos não de uma forma supersticiosa, but always having faith that it's Jesus and Jesus alone that heals. sempre tendo fé de que é Jesus e só Jesus que cura. And as long as we also realize
that they are signs but also channels Então- of God's love and healing. Também nós entendemos que são sinais e canais da graça de cura de Deus. And of course, other aids like a beautiful picture of E Jesus, também outros meios, como um bom retrato de Jesus, the crucifix, for example, ou o crucifixo, por exemplo. and all the religious objects are reminders to us Todos os outros objetos religiosos que fazem nos lembrar of the victory of Jesus on Calvary's cross, a vitória de Jesus no Calvário e na cruz. are reminders to us of the intercession of Mary and of all the angels and saints. São para nos lembrar da intercessão de Maria, dos anjos e dos santos. And I've seen for myself even how a beautiful picture of Jesus, E eu tenho visto por mim mesmo como um bom retrato de Jesus, or having the cross with us, ou tendo uma cruz com a gente, and especially in the presence of the Blessed Sacrament. especialmente na presença do Santíssimo Sacramento. What is impossible to man will become possible to God. O que é impossível ao homem é possível a Deus. I'd like to say in a special way in this last teaching, Então eu gostaria de ficar de forma especial neste ensinamento, although in the Mass I will be giving the homily, mesmo que depois na missa a gente vai ter a homilia, that we must not neglect the gifts of God to the church. que nós não podemos negligenciar os dons de Deus na igreja. And I want to give you two small stories. Eu vou dar a vocês duas pequenas histórias. One about the use of blessed water, Uma sobre o uso da água benta and one is the use of blessed salt. e uma sobre o uso do sal bento. Unfortunately, my small stories sometimes get a bit too long, Infelizmente, as minhas pequenas histórias às vezes se tornam longas, but I'll try to make them as short as I can. mas vou tentar fazer com que fique bem curtinha. See, all these things I would never have believed before, Veja, todas essas coisas eu não acreditava antes, because I'm still very rational and intellectual. porque eu sou muito racional e intelectual. But I saw them happening before my eyes, Mas eu vi essas coisas acontecendo diante dos meus olhos, like the 3 or 4 cases we had just now. como os 3 ou 4 casos que tivemos neste intervalo. Then you realize what the Bible says is true. Então você descobre que aquilo que a Bíblia diz é verdade. I was giving a retreat in Northeast India, Eu estava dando um retiro no nordeste da Índia and a religious nun came to see me, e uma irmã religiosa veio me ver and she told me a very strange story. e ela me contou uma história muito estranha. She says when she went home in South India for a holiday, Ela disse que quando ela foi para a casa dela the no first sul da time Índia num feriado, after many years, a primeira vez que ela estava indo em casa depois de muitos anos, she could not sleep that first night, ela não pôde dormir bem naquela primeira noite, because throughout that night she could hear from the attic of her house porque durante toda a noite ela escutava no sótão da casa the sounds of rats and snakes moving about. sons de ratos e cobras se movendo. I'm sure if you were to hear the sounds and noises of rats and snakes over your head, you would not sleep the whole night. Tenho certeza que se você estiver numa situação dessa, ouvindo o barulho de ratos e cobras no forro da casa, você não vai conseguir dormir. The next morning she told her parents at breakfast time, Na manhã seguinte, ela disse aos pais no café da manhã: Mommy and Daddy, can't you keep that attic clean? Mamãe, papai, vocês não conseguem manter esse sótão limpo? I couldn't sleep the whole night. Eu não pude dormir a noite inteira. There's so many rats and snakes on top. Tem tantos ratos e cobras lá em cima. So parents told her, well, go and see for yourself. Então os pais disseram para ela: ué, sobe lá e vai ver. She went on the attic Ela subiu no ático, no and she sótão, found the attic was spotlessly clean. e ela viu que lá estava completamente limpo. There were no signs of any droppings from snakes or from rats. Não havia nenhum sinal de
nada de ratos e cobras, nada. And then the parents told her, Então os pais disseram a ela: you joined the convent when you were very young, você entrou no convento quando você era muito jovem. and so you don't know what our family is going through. Portanto, você não sabe pelo que nós temos passado. There seems to be a powerful spell put upon our family. Parece que alguém pôs uma maldição poderosa sobre nossa família. Visitors come to us to spend a week, As pessoas que vêm nos visitar para passar uma semana, but after that first night they return home mas depois da primeira noite eles vão embora, because they could not sleep that night because of the sounds and rats and snakes in the attic. porque não conseguem dormir nem a primeira noite por causa dos sons de ratos e cobras. So I told this nun, Então eu disse a essa irmã: we have a beautiful gift from the God in the church of blessed salt. nós temos um grande presente da igreja, que é o sal bento. And we see the role of salt in the Bible. E nós vimos o papel do sal na Bíblia. And even Jesus said we are supposed to be the salt of the E earth. até mesmo Jesus disse: nós somos o sal da terra. So I said I will bless some salt and you send it to your home. Eu disse a ela: vou abençoar o sal, você manda para sua casa. And you tell your parents to sprinkle it on the attic. E você diz aos seus pais para espalhar esse sal lá no sótão. So I blessed the salt according to the prayer of the ritual. Então eu abençoei o sal de acordo com a oração do ritual. She did not send it to her home Ele não disse, ela não mandou para casa, because the next year she herself went home. Because the next year she herself went home ela não mandou o sal porque no ano seguinte ela mesma iria para casa, for another holiday. para um outro feriado. And she herself sprinkled the salt on the attic. E ela mesma queria espalhar o sal no sótão. And that night there was no more sounds of rats and snakes. E aquela noite não houve mais som de ratos e cobras. She told me all the fields of her family were infested with rats and snakes. All the fields of her family. Ela disse que todos os sentimentos da família estavam... The agriculture, the fields. Ok. Ela disse que todos os campos da propriedade estavam infestados de ratos e cobras. She sprinkled the salt over all the fields of her family. Ela espalhou o sal também em toda a plantação da família. From that day there were no more rats and snakes anywhere in those fields. Então, a partir daquele dia não havia mais nenhum rato e cobra em nenhum lugar daqueles campos. She told me the power of evil affecting her whole family. Ela me contou do poder do mal que estava afetando a sua família. She said before she was born she had 8 brothers and sisters. Ela disse que antes dela nascer a família já tinha tido 8 filhos. And they all died at childbirth. E todos morreram no nascimento. It was only when her parents made a pilgrimage to the shrine of Our Lady. Foi somente quando os pais fizeram uma consagração ao santuário de Nossa Senhora That this nun, when she was born, lived up to now. que essa irmã, quando nasceu, permaneceu viva. She told me how her father was bitten by snakes 13 times. Ela me contou como o seu pai tinha sido mordido por cobras 30 vezes. 13 times. 30 vezes. And the last time, the 13th time, he was bitten by a snake in the center of his forehead. E na última vez que tinha sido mordido no centro da sua testa. And he died. E morreu. But from that time, all the problems of a family disappeared. Mas a partir daquele momento, todos os problemas da família acabaram. I did not go and bless their family. I did not go and bless the family or their house. Eu não vou abençoar a sua casa e a sua família. But I used the ritual of the church to bless salt. Mas vou usar o ritual da igreja para abençoar o sal. And the salt was used as a sign and channel of God's mighty delivering power. E aquele sal foi usado como um canal poderoso de Deus para trazer o poder de Deus para aquela casa. Praise the Lord for this. Louvado seja Deus por isso. And then we see the Catholic Church is rich. Você vê, a igreja católica é rica. I believe that God is moving by His Spirit in every nation, in every religious endeavor. Eu sei que Deus se move em toda a igreja, no mundo inteiro. I thank the Lord for what is doing
among our separated Christian brothers. Eu agradeço a Deus por aquilo, inclusive, que Ele está fazendo nas igrejas dos nossos irmãos separados. But I still believe it is only in the Catholic Church we have the fullness of truth. Mas eu ainda acredito que é somente na Igreja Católica nós temos a completa verdade. Amen. Again, blessed water. Então, a história da água benta, I'm purposely speaking about the small little things. eu de propósito quero falar sobre essas coisas pequenas. If God can use even blessed water for a mighty work of healing and Se deliverance, Deus pode usar a água benta para uma poderosa cura e libertação, it shows us the love of God for us. isso nos mostra o amor de Deus para conosco. 2 years ago, I was in Prague, 2 anos atrás, eu estava na cidade de Praga, the capital of the Czech Republic, a capital da República Tcheca, and the rector of the seminary, e o reitor do seminário brought a parish priest, his friend, trouxe pároco que era amigo dele to me. para mim. And the reason was because the housekeeper of this parish priest was very sick. E a razão era porque a serviçal da casa desse pároco estava doente. From the time she was a child Desde o tempo que ela era uma criança till now, até hoje, she must be about 35 years old now. talvez tenha 35 anos hoje, She had all types of physical sickness tinha tido todos os tipos de doença física, and fears and sleeplessness, medo e dificuldade de dormir, even though she was a very good and holy woman até mesmo ela sendo uma moça muito boa and a great e help in santa that parish. e uma grande ajuda para aquela paróquia. So she prayed over her. Então We prayed for her. nós oramos por ela, There was some improvement, houve uma certa melhora and for 2 months she was all right. e por 2 meses ela esteve bem. And then the problems began to come back to her. Então os problemas começaram a voltar. Every month that parish priest would phone me in Bombay, Todo mês aquele pároco me telefonava em Bombaim, asking me to pray for his housekeeper over the telephone. pedindo que rezasse por aquela sua empregada, mas através do telefone. So I would pray over her over the telephone. Então eu orava por ela no telefone, She would get better for some time. ela ficava melhor por algum tempo Again the problems would start e again. novamente os problemas começavam. And I told the parish priest, Então eu disse ao pároco: when I'm coming the next year, quando vier o próximo ano, make sure that your housekeeper writes the whole story of her life. faça com que a sua empregada escreva no papel toda a sua vida, Both the great emotional hurts she must have experienced, que ela escreva os machucados mais importantes que ela experimentou, because it's through our emotional hurts that we can open ourselves to demonic influence. porque através dos nossos ferimentos emocionais nós abrimos a porta para a ação do mal. As well as also write if she is aware of any spell or evil put upon her. E eu pedi que ela escrevesse também se ela tivesse conhecimento de qualquer maldição que tivesse sido feita sobre ela. And perhaps if she may have gone to any of the spiritists to help her in her physical E sicknesses. também que ela escrevesse se ela tivesse se lembrado de tivesse ido em algum desses espíritas para alguma ajuda na sua doença. So last year, the first week of October, Então, o ano passado, na última semana de outubro, I went again to Prague eu voltei a Praga to give a retreat for priests and a seminar on deliverance for priests. para dar um seminário de libertação para padres. And then this woman was brought to the seminary. Então essa jovem foi trazida ao seminário. She had prepared herself very well, Ela tinha se preparado muito bem, wrote in detail all her hurts, escreveu detalhadamente todas as suas feridas, as those who have been coming these days have been doing. assim como tem feito as pessoas que têm podido ser atendidas. And of course, she suffered very, very much. E de fato ela tinha sofrido muito. She said how she was hated by every member of her family. Ela contou o quanto ela tinha sido odiada por todos os membros da sua família. Perhaps because, as she felt,
she was not the child of her father. Talvez porque ela sentia que ela não era a filha do seu pai. And maybe the family felt that she was an intruder. E talvez a família sentisse que ela fosse uma intrusa. But I remember her telling me how she was hated by every member of her family, her mother, her brothers and sisters. Então eu me lembrei de como ela dizia que ela era extremamente odiada por todos os membros da sua família, sua mãe e seus irmãos. And the only one who loved her was her grandfather. E o único que a amava era o seu avô. But at the age of 10, her grandfather died. Mas quando ela tinha 10 anos, o seu avô morreu. And now she was alone. E agora ela estava sozinha. And she was even more tortured by her family. Então ela estava ainda mais sendo ferida pela sua família. And from that time, all her problems and sicknesses began. E daquele tempo, todos os problemas e doenças começaram. So I said, now I will pray for you. Então eu disse, bom, agora eu vou rezar por você. Not just for deliverance, but perhaps more important for inner healing. Não somente por libertação, mas talvez mais importante por cura interior. Of course, she was prepared very well. Claro, ela foi bem preparada By the rector of that seminary, pelo reitor daquele seminário, by her own parish priest. pelo próprio pároco. The rector of the seminary has now been made the Vicar General of Prague. Esse reitor do seminário agora é o vice-reitor. The rector of the seminary. Sim, o reitor do seminário agora é diretor. The Vicar General of the diocese. É reitor geral da diocese. And therefore she was helped to forgive and to repent. Então ela foi ajudada a perdoar e a pedir perdão. And then I began to pray for her. Então eu comecei a orar por ela. As I often do, I give people blessed water to drink. Como eu faço com frequência, eu dou para as pessoas beberem água benta. Because I told her not to eat anything that morning if I came to pray for her. Até eu disse que ela não comesse nada naquela manhã antes de eu vir rezar para ela. Because prayer will not work very well on a full stomach. Porque a oração não funciona muito bem num estômago cheio. Prayer and fasting must go together. Oração e jejum devem caminhar juntos. And as I prayed over her, E quando eu orava por ela, she vomited. ela vomitou. And I told her, did you? And I saw in the bucket something that looked like flesh meat. Eu vi naquele cesto algo que parecia carne And something that looked like hair. e alguma coisa que parecia cabelo. And I asked her, did you have your breakfast? E eu disse, você tomou café da manhã? I told you not to eat just before the prayer. Eu disse para você que não era para você rezar antes, para você comer antes da oração. She said, Father, I've not eaten for 3 days. Ela disse, padre, eu estou sem comer por 3 dias. I fasted for 3 days to prepare myself for this Eu prayer. estou jejuando há 3 dias, me preparando para esta oração. I've only drunk water these 3 days. Eu só bebi água por 3 dias. Then I said, what is this in this bucket? Então eu disse, o que é isso nesse saco? I prayed a second time. Orei uma segunda vez. She vomited immediately again something more. Ela vomitou A novamente. third time. A terceira vez. She vomited again something more. Ela vomitou novamente outras coisas. And then she said, Father, all my pains have disappeared. Então ela disse, padre, todas as minhas dores pararam. I've never felt so healthy in my whole life as right Eu now. nunca me senti tão saudável na minha vida como agora. Her work of healing and deliverance was complete. O trabalho de cura e libertação estava completo. Give the Lord a big clap for that. Aplausos ao Senhor. You may wonder, how could that be possible? Vocês devem estar se perguntando, mas como isso é possível? I prayed very briefly, Rezei brevemente and I just gave her some blessed water to drink. e dei um pouco de água benta para ela beber. But there was in that bucket all these things. Mas havia naquele saco, naquele cesto, todas essas coisas. And I asked the parish priest, could you tell me what is that? E eu perguntei ao pároco, você podia me dizer o que é isto? He said, that is pork meat. Eu disse, isso aí é The meat of pigs. Pork. carne de porco. And how is that this hair is there? E eu perguntei, como é que esse cabelo está aí? Because on the skin of the pig there are small hairs. Porque na pele do porco tem pequenos pelos. But the other hair was
very, very, very long. Mas olha aqui, aqueles fios de cabelo que estavam ali eram longos. That thing was in the stomach for so many years that hair had grown to such a length. Aquela coisa estava no estômago por tantos anos que cresceu daquele tamanho. And then I asked this lady, do you remember whether eaten anything given by anyone that was a pork meat? Eu pedi àquela jovem, você se lembra de se alguma vez alguém te deu essa carne de porco para comer? He says, after the funeral of my grandfather, Ela disse, depois do funeral do meu avô, there was a feast. houve um jantar, alguma coisa, uma festa. And there was pork being served to everyone. Havia porco e todos estavam comendo. I don't remember anyone giving me the pork meat just to harm me. I don't remember anyone serving me pork to harm me. Eu não lembro de alguém me servindo o porco, a carne de porco. But it may have been possible. Mas pode ser que eu tenha comido. But it says from that night itself, all the problems started. Mas ela disse exatamente depois daquela noite todos os problemas começaram. And then I realized how those who were against her use this food to bring a powerful spell in her life. Então eu percebi como essas pessoas podem usar comida para trazer maldição para a nossa vida. After that, I was giving a 5-day seminar on deliverance for the priests of the Czech Republic. Depois disso eu estava dando um seminário de 5 dias para padres da República Tcheca. And then I said to the parish priest, why don't you bring your housekeeper to give her testimony? Então eu disse àquele pároco, por que você não traz a sua empregada para dar um testemunho? And she came. E ela veio. Now, she was a very timid woman. Mas ela era uma moça muito tímida. A housekeeper only cooks and keeps the house. Uma empregada muito simples que cozinhava e cuidava da casa. But she came and spoke powerfully and beautifully what God had done in her life. Mas ela veio e falou com poder e com força sobre tudo aquilo que Deus tinha feito na vida dela. And then the parish priest also spoke. E também depois o pároco falou. At length for half an hour. Pelo menos por meia hora. Telling the whole story of her oppression and her mighty deliverance. Falando e contando sobre a sua opressão e sua poderosa libertação. A month later, um pouco mais tarde, I received a phone call from the rector of the seminary. Eu recebi um telefonema do reitor do seminário. And he told me, e ele me disse, the Bishops' Conference of the Czech Republic, que a Conferência Episcopal da República Tcheca wants you to come and give a course to the seminarians of the country. Quer que você venha dar um curso para os seminaristas do país. On the ministry of healing and deliverance. No ministério de cura e libertação. He wants you to be a visiting professor of that famous theological institute in Prague. E queremos que o senhor seja um professor visitante na universidade. And then I asked him, and what about that housekeeper? E eu perguntei para ele, e aquela empregada, como está? Oh, she's no longer the housekeeper only. Ela não é mais somente uma empregada. She's going around all over the country testifying to what God has done into her life. Ela está viajando todo o país, testemunhando o que Deus fez na vida dela. Praise the Lord. Louvado seja Deus. But remember, as I end this particular section, mas lembre-se, quando nós terminamos esse ensinamento, everything must be done in the name of Jesus. Tudo precisa ser feito no nome de Jesus. No one has any power in this world. Ninguém tem poder neste mundo. We are only instruments in the hands of God. Nós somos simplesmente instrumentos nas mãos de Deus. And God has given a special authority and power to the priests. E Deus deu uma autoridade e um poder especial aos padres. By the virtue of their ordination. Através das palavras da ordenação. There was a time when I used to be afraid of all these evil spirits. Talvez tivesse medo de todos esses espíritos do mal. Till I realized. Até que eu percebi that the evil spirit is more afraid of us than we should be afraid of him. Que os espíritos do mal têm muito mais medo de mim do que eu deles. And to prove
This to you, I have to tell you another story, but I won't tell the story. E para provar isso, eu deveria dizer uma outra história, mas não vou dizer. And above all, the evil one respects and is afraid of the ordination of the priesthood. Acima de tudo, para mostrar como o espírito do mal respeita a autoridade de um sacerdote. And wherever I go to give retreats for priests anywhere in the world, E a todos os lugares que eu vou no mundo inteiro para dar retiro para padres, I often tell the priests, eu frequentemente digo aos padres, in a way, the most important ministry of the priesthood de certa forma, o ministério mais importante do sacerdócio is a ministry of deliverance, é o ministério da libertação. of setting people free from the power of Satan. Libertar as pessoas do poder de Satanás. Amen. Amém? So when you go back home, tell your parish priest what I have said. Então, quando você chegarem em casa, digam isso aos seus padres. But as I said, everything must be done in the name of Jesus. Mas como eu digo, tudo tem que ser feito no nome de Jesus. And often we can give glory to ourselves and not to God. E com frequência nós acabamos dando glória para nós e não para Deus. Jesus sent the apostles to preach the word of God, to heal and to cast off demons. Jesus mandou os apóstolos para pregar o reino de Deus, curar e libertar. And they came back very happy E eles voltaram felizes, because they experienced such great success in their work. porque experimentaram um tremendo sucesso no seu trabalho. And they told Jesus, E eles disseram a Jesus: you will not believe what happened to us. você não vai acreditar o que aconteceu conosco. We are doing the same things as you are doing. Estamos fazendo as mesmas coisas que você faz. The evil spirits are even subject to us. O espírito do mal está se sujeitando a nós. And what did Jesus E say? que Jesus disse: Well, you better be humble. é melhor que você se humilhem. Do not rejoice because I've given you the authority and the power to cast off demons. Não se orgulhem de que eu dei a vocês a autoridade de expulsar demônios. But rather rejoice because you have a beautiful relationship with your Father in heaven. Acima de tudo, alegrem-se porque vocês têm um bom relacionamento com Deus nosso Pai. Rather rejoice because you believe in the word of God. Acima de tudo, rejubile-se porque vocês acreditam no reino de Deus. Rather rejoice about your relationship with me and with my body. Acima de tudo, rejubile-se por causa do seu relacionamento comigo. And I learned that myself the hard way. E eu aprendi da maneira difícil. Once I was praying for a person Uma vez eu estava orando por uma pessoa who was like possessed, que parecia estar possuída. and then I said, I command you to leave this person. Então eu disse: eu te ordeno que deixe esta pessoa. And the evil one spoke back. E o inimigo falou comigo: He says, what did you say? o que você disse? And then I realized I'd forgotten to say, I command you to leave this person in the name of Jesus. Então eu me lembrei que eu esqueci de dizer: eu ordeno a deixar esta pessoa em nome de Jesus. I forgot to say. Esqueci de dizer. But don't clap because I made a mistake. Mas não aplaudam o meu erro. And therefore now I corrected myself. Então imediatamente eu me corrigi. And I said again, I command you, evil spirit, to leave this person in the name of Jesus. Então eu disse: eu te ordeno, o espírito do mal, em nome de Jesus. And the evil one said, E o espírito disse: but what did you say before? mas o que você disse antes? I said, I command you to leave this person in the name of Jesus. E eu disse: eu te ordeno a deixar essa pessoa em nome de Jesus. He said, wait a moment. E ele disse: espera um pouco. What did you say before? O que é que você disse primeiro? So I had to stop. Eu tive que parar, I had to repent tive que me arrepender and say, Lord, I'm sorry that I took authority unconsciously without
your name. Eu disse: Senhor, eu peço perdão porque eu tomei a autoridade inconscientemente, sem pensar no teu nome. For a moment I forgot what you told your apostles in Mark's Gospel chapter 16. Por um momento eu esqueci o que o Senhor disse aos seus apóstolos no Evangelho de São Marcos, capítulo 16. The believers will cast out demons in my name. Os crentes expulsarão demônios no meu nome. So Lord, I repent for having forgotten that. Senhor, eu peço perdão por ter esquecido isto. And I pray that I will never do that again. E eu prometo que nunca mais vou fazer assim. I will never do any ministry without having faith and in your power and without being under your authority. Eu não vou fazer mais nada sem crer no seu poder e na sua autoridade. And then when I made the prayer again, Então, quando eu fiz a oração de novo, I command you to leave this person in the name of Jesus. eu te ordeno a deixar esta pessoa em nome de Jesus. The evil one did not say anything. O espírito do mal não disse mais nada. He kept quiet. Ficou quietinho. Now give the gift back to Agora God. sim, aplauso ao Senhor. My dear brothers and sisters, do everything in the name of Meus Jesus. queridos irmãos e irmãs, façam tudo no nome de Jesus. Under the authority of His name, Sob a autoridade desse nome, under the authority of His church, sob a autoridade da igreja, and always relying on the power of the Holy e Spirit, também acreditando no poder do Espírito Santo, and not in your power. não no seu poder. And it's when we have experienced the victory of Jesus in our lives. E então nós experimentamos a vitória de Jesus nas nossas vidas. One last word to you. Uma última palavra para vocês. Make sure that you keep your healing and deliverance all your life. Tenho certeza de que vocês vão manter a sua cura e a sua libertação durante toda a vida. And how to do it? E como ter certeza de que a cura e a libertação será mantida? I will speak about it in my last teaching during the Mass. Eu vou falar sobre isso no meu último ensinamento durante a missa. And therefore I invite our sister here to share with you what God has done in her life. Então vou convidar a senhora para vir testemunhar o que Deus fez na sua vida. Bom dia, meu nome é Maria Lindalva, eu sou de Brasília, estou ficando no Espírito Santo mais tempo do que lá. Eu passei 20 anos no Espiritismo e procurei a Canção Nova. Há 4 anos eu voltei ao catolicismo, né? E procurei a Canção Nova por 3 vezes e encontrei grandes melhoras, mas sempre continuava aquelas perturbações, a falta de fé, a falta de esperança até e confiança em Deus. Então eu resolvi vir nessa cura e libertação. No momento que eu pensei em vir, me aconteceram coisas extraordinárias. Eu fui acometida de uma crise aguda de gastrite. Passei 1 mês só tomando líquidos. Depois que eu melhorei, caí, torci o pé e tudo aconteceu para que eu não viesse, mas eu disse: eu vou, e estou aqui, graças a Deus. Passei com o padre Ruf, dei muito trabalho a ele, mas ele fez uma cura em mim, e eu acredito que a partir desta cura eu estarei liberta para sempre destas perturbações, dessas vozes que me atormentam, de tudo do passado, tudo que estava impregnado em mim. Em nome de Jesus, eu acredito que eu estou curada. Viva Jesus! Ela vai explicar para nós detalhadamente o problema que ela tinha antes, como você entrou no Espiritismo, como começou tudo isso, detalhadamente, para nós percebermos a libertação que nosso Senhor realizou nela.
No ano de 75, eu era cometida de desmaios constantes e perturbações, não conseguia dormir. Então, eu procurei a medicina em Brasília, os melhores médicos, fiz todos os exames, eles não encontraram doença física nenhuma em mim. Então, levaram-me ao centro espírita. Lá, eles falaram que eu estava de antepassados, que era cardíaco, e que iam me levar à morte. E eu já estava desmaiando constantemente, eu não tinha mais controle. Aí, de fato, eles fizeram os trabalhos e eu parei com o desmaio. Eles rezavam em mim e falaram que eu tinha que desenvolver. Eu fiquei lá, mas sinceramente, com medo de voltar a desmaiar, que os desmaios acabaram. Mas eu nunca fui feliz. Esses 20 anos que eu passei, fui sempre feliz. Eu trabalhava como médio de incorporação. Eles invocavam o espírito e aquele espírito vinha e eu dava as comunicações com a ajuda deles, né? Comunicação, ajudando aquelas pessoas, conversando com aquelas pessoas, aconselhando, e só em nome de Deus. Aí depois, uma amiga minha, eu tive câncer, né? E eu resolvi fazer uma excursão à Terra Santa. E na Terra Santa e também em Fátima, eu me converti. Achei que eu estava no caminho errado. Aí resolvi voltar à Igreja Católica, onde eu fui educada pelos meus pais. Mas o demônio sempre põe em empecilho. Eu não encontrava padres que me ajudasse, que me convencesse. Até com a grande amiga minha, Margarida, levou-me a um padre Júlio no Lago Sul, em Brasília. E o padre Júlio foi quem fez tudo por mim. Ele me fez exorcismo, tirou todas as coisas que estavam impregnadas em mim e disse: filha, a partir de hoje você esqueça os anos passados. A partir de hoje você é de Deus. Você está perdoada porque você não sabia o que estava fazendo. E daí eu comecei, faz 4 anos, a lutar para ter a fé, aquela fé viva. Mas os problemas, meu marido bebe muito e vinha aqueles problemas e eu ficava atemorizada, né, de ver aquilo. Sempre que ele chegava em casa embriagado, aquelas pessoas apareciam. Aí eu via aqueles vultos e aquelas vozes, principalmente aqui no Espírito Santo. As vozes atormentavam de noite e diziam: você é minha, você não terá paz, eu vou destruir você, eu vou destruir seu marido. Aí Deus fez com que eu viesse aqui e ele também veio aqui na Semana Santa. Fazia 35 anos que foi no nosso casamento que ele confessou-se. Aqui ele confessou, comungou e ficou aqui comigo. E eu louvo e agradeço muito a Deus, porque foi uma grande glória. Antes eu revoltei-me em deixar Brasília e vir para o Espírito Santo, né? Mas hoje eu louvo e estou aprendendo a amar o Espírito Santo, porque foi através dessa minha vinda aqui que meu marido voltou à Igreja Católica. E lá em Guarapari nós frequentamos a igreja mais antiga do Brasil, que foi fundada por Anchieta, e ele se sente muito bem lá e eu também. Graças a Deus. E sempre que puder, estarei aqui. Em Brasília eu não podia.